Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu prezado irmão em Cristo Jesus, prezada irmã, vamos começar nesse momento um pequeno comentário sobre a primeira lição, a lição de número 1 da nossa Escola Bíblica Dominical, revista de adultos da nossa CPAD, segundo trimestre de 2021. Eu sou o pastor Raifrão Batista, pela graça de Deus, pastoreando a Assembleia de Deus na cidade de Santa Inês, estado do Maranhão. Igreja ligada à CEADEMA e à CGADB. Queremos comunicar a você, aluno da Escola Bíblica Dominical, e a você, professor, desta que é a maior escola bíblica popular aberta do mundo inteiro. Tenho a alegria de ser aluno desta escola desde a mais tenra infância e, a partir da minha adolescência, também passei a colaborar com a mesma como professor auxiliar e já há 27 anos como um dos professores titulares da nossa Escola Bíblica Dominical, ministrando sempre a eterna Palavra de Deus. A lição do segundo trimestre fala de um importante assunto, um assunto necessário, um assunto que podemos dizer bastante atual. Trata-se dos dons espirituais e ministeriais. A lição vai se deter sobre dons divinos. E, de acordo com o comentador da lição, pastor Linaldo Renovato, ele utilizou especialmente nessa primeira lição a simples divisão para facilitar a compreensão do leitor, a compreensão do aluno, a compreensão do pesquisador. Ele dividiu os dons divinos em 3 grupos: dons de serviço, dons espirituais ou de manifestação espiritual, como alguns teólogos costumam denominar, e dons ministeriais. Perceba que esta classificação tem o objetivo de facilitar a compreensão do leitor quanto a esse assunto que consideramos pertinente para o momento em que vivemos. Como defensores da ortodoxia bíblica, somos também defensores da atualidade dos dons e do batismo com o Espírito Santo, da manifestação do poder espiritual sobre a igreja nos dias em que vivemos. Assim, quero chamar a sua atenção para o assunto desta primeira lição. E deu dons aos homens. É assim que começa a lição do segundo trimestre de 2021. E deu dons aos homens. O texto áureo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aos Efésios 4:8. Esse texto é extraído lá do livro dos Salmos, onde Paulo aplica na carta aos Efésios para ratificar que foi da vontade do eterno Deus distribuir dons entre os homens. A verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la.
Os dons divinos, os dons são dádivas de Deus, são presentes de Deus. Para quem? Para a igreja. Fazer o que com eles? Cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Isto é, Deus quis capacitar a igreja com dons, com capacitações, com ferramentas, com instrumentos, com um poder espiritual, um poder sobrenatural, advindo da eterna e gloriosa pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Triunidade Santa. Bem, a lição de hoje, que está chamando a nossa atenção para a importância, para a existência, a importância e a classificação dos dons, tem o objetivo de afirmar a atualidade dos dons divinos na vida, na existência, na caminhada e na história da igreja. É uma afirmação. Nós, como pentecostais clássicos, afirmamos a existência dos dons, a continuidade dos dons, a nossa fé, a nossa crença na manifestação atual ou nas manifestações atuais do Espírito Santo através dos dons. A Bíblia de Estudo Pentecostal começa definindo dons como manifestações sobrenaturais conferidas por Deus ou concedidas por Deus através do seu Espírito Santo, que operam nos crentes e através dos crentes para o bem comum da igreja. Isto é, para que a igreja cumpra a sua missão. Pois além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, isto é, de fazer discípulos para Jesus, fazer discípulos de todas as nações, os dons também contribuem com os cristãos e os capacitam para que os mesmos cheguem à unidade da fé, conforme Paulo ensina na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, há pelo menos 9 termos entre as línguas hebraica e grega, termos que definem a palavra dom. O mais conhecido é Natan, de uma raiz hebraica que significa dar. Já no Novo Testamento, o verbo que mais é mencionado é o verbo didome. Este verbo apresenta o sentido ativo da palavra dar, por exemplo, em Filipenses 4:15. Mas todos os termos mencionados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, têm o mesmo significado, com algumas variações, com algumas variantes, com alguns pequenos detalhes, apenas para fortalecimento da compreensão do assunto. De fato, o sentido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é presente, oferta, é uma dádiva. Assim podemos afirmar que os dons de Deus são dádivas do eterno Deus para a sua igreja, a fim de que esta, na nova aliança, capacitada, treinada, ornada com tais dons, possa promover a libertação dos cativos,
ministrando cura aos doentes e proclamando a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. Isso é visto na narrativa de Lucas, através dos seus 2 volumes, Evangelho que traz o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos, seu 2º volume. Mas antes de ser um historiador, Lucas é um teólogo que analisa as manifestações do Espírito Santo, embasadas, obviamente, no Antigo Testamento, nas profecias bíblicas, na vivência do povo de Deus com o sobrenatural. E ele testifica, portanto, que a igreja é uma comunidade carismática, é uma comunidade dos carismas de Deus, é a comunidade que recebe dons ou carismas. A palavra carismática aqui está associada à palavra grega carisma, que é uma referência aos dons divinos. Assim, podemos afirmar que o grande diferencial entre o Antigo e Novo Testamento com relação aos dons é que no Antigo Testamento os dons estavam direcionados a classes específicas de obreiros de Deus em determinado tempo e para uma determinada missão. Não estavam disponíveis a todo o povo de Deus, a todo o povo da aliança. Mas no Novo Testamento percebe-se que pela vontade revelada de Deus, chegando o tempo exclusivo de Deus, foi, portanto, do agrado do Senhor distribuir tais dons com a igreja, com o povo que está servindo a Deus na nova aliança. Então esse é, diríamos assim, o principal diferencial entre Antigo e Novo Testamento com relação aos dons divinos. Os dons, portanto, são uma dádiva para a igreja. E o nosso comentador classifica todos os dons divinos em apenas 3 grupos: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Para auxiliá-lo, quero apresentar um breve subsídio escrito no livro que publicamos, intitulado Nosso Cremos, a partir dos artigos de fé defendidos pela Assembleia de Deus no Brasil, pelas Assembleias de Deus no Brasil, e à altura das páginas 119 até a página 128, onde comentamos sobre o 12º artigo de fé da nossa declaração de fé, ou do nosso cremos. Eu apresento uma síntese destes grupos de dons da seguinte forma: quais são os propósitos dos dons espirituais? Primeiro, a glorificação do Senhor Jesus. Segundo, a confirmação da palavra de Deus pregada. Terceiro, a edificação da igreja. Quarto, crescimento da obra de Deus. Quinto, defesa e proteção do rebanho de Deus, conforme vemos em Atos dos Apóstolos. E por último, o avanço e triunfo da evangelização mundial. Não mencionei aqui as referências bíblicas, mas para cada uma delas há uma referência devidamente alicerçada. O que devemos conhecer e que maturidade devemos ter com relação aos dons e
conhecimento doutrinário relacionado aos mesmos. Como eles operam? Os dons devem operar regulados pela palavra de Deus e pela doutrina bíblica, conforme 1 Coríntios 14, de 1 a 40. Não é determinado pastor ou líder que está autorizado para dizer os dons operam assim e assim, mas de fato aquele que os deu, próprio Deus, já deixou delineado na sua palavra como esses dons devem operar na Igreja de Cristo. Mas também eles devem operar complementados entre si. É muito interessante observarmos a listagem dos dons que de fato não foram escritos, eles não foram alistados como uma regra rígida que Paulo queria, por exemplo, apresentar, que Paulo queria dar dentro de uma rigidez numérica. Tudo indica que o apóstolo estava se referindo àqueles dons naquele momento devido à circunstância local, isto é, conforme a necessidade de cada igreja. Perceba que em cada lista que aparece no Novo Testamento há uma quantidade de dons. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, nós temos 9 dons, observando aí que um dos dons está no plural, dons de curar. Então não sabemos a quantidade exata. A lista de 1 Coríntios 12, 28 tem um total de 8 dons. A lista de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 29 e 30, tem um total de 7 dons. E se você observar a lista de Efésios, capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 4 e o versículo de número 11, aí nós temos 5 dons ministeriais. O dom ministerial de apóstolo, o dom ministerial de profeta, o dom ministerial de evangelista, o dom ministerial de pastor, o dom ministerial de mestre. E os dons de serviço estão alistados também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eles estão assim alistados: o dom de ministrar, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de repartir, o dom de presidir e o dom de exercitar misericórdia, em torno de 6 dons. Perceba então que não há uma rigidez numérica quanto aos dons. Alguns especialistas dizem que há um total de 49 ou 50 dons mencionados na Bíblia. Outros, com mais modéstia acadêmica, dizem que há cerca de 38 ou no máximo 40 dons alistados. Outros afirmam ser apenas 29, porque depende muito da maneira como o estudioso, o teólogo, olha para determinado dom no contexto em que ele é citado. A verdade é que nós temos na Bíblia Sagrada diversas listas e diversos dons mencionados alternadamente e que podem servir para todos nós como uma base segura de que, de fato, os dons de Deus estão disponíveis para o seu povo. Os dons de Deus estão a serviço do povo de Deus. Estão disponíveis para a igreja que está vivendo hoje debaixo da dispensação da graça de Deus, ou a nova aliança. Havia extremos no uso dos dons, como vemos na nossa lição de hoje. Na igreja de Corinto, havia excesso no uso ou no exercício dos dons. Na igreja de Tessalônica, por exemplo, era o contrário, já havia restrições
aos dons. Assim, aprendemos que tanto um extremo quanto o outro devem ser evitados. Para os Tessalonicenses, Paulo teve que escrever: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Assim, esta breve classificação ajuda o leitor, o estudante, o aluno e a você, prezado professor, fazer também a sua organização à luz dos textos aqui apresentados, para poder comentar com os seus alunos e extrair o máximo possível de informações bíblicas para a edificação espiritual dos seus alunos. O segundo tópico da nossa lição de hoje fala dos dons de serviço, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Na verdade, ele está classificando outra vez. Primeiro tópico, os dons da Bíblia. Segundo tópico, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Perceba que apenas através de 3 tópicos, o comentador da lição de hoje já entra no terceiro tópico, por exemplo, com o estudo de caso da igreja em Corinto, que era uma igreja até certo ponto problemática na administração dos dons espirituais. E, portanto, foi necessário que o apóstolo escrevesse um longo comentário explicando a existência dos dons, a natureza deles, a finalidade deles e como devem ser exercidos, exercitados, praticados, trabalhados durante o culto. Nos capítulos 12, 13 e 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ali é tratada a questão dos dons. Só lembrando ao querido internauta ou telespectador, leitor, estudante, aluno ou professor da escola dominical, que no primeiro século, a Bíblia, quando estava ainda sendo formado o Novo Testamento, não estava organizado em capítulos e versículos. Portanto, Paulo trata de um longo trecho sem fazer a divisão, capítulo 12, 13 e 14. E perceba que na nossa Bíblia hoje, o capítulo que trata sobre o amor está entre o 12 e o 14. No 12, Paulo faz a lista dos dons de manifestação espiritual e trata da natureza deles. E ainda fala do objetivo deles. No capítulo 14, Paulo fala principalmente sobre o dom de línguas, a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia, e como esses dons deveriam ser exercidos, praticados no culto a Deus. É importante perceber que no meio ficou o capítulo sobre a excelência do amor. O que a Bíblia está ensinando para nós? Na verdade, o assunto é um só. O apóstolo está querendo dizer que nós não somos independentes uns dos outros. Como membros do corpo de Cristo, o corpo deve operar como um corpo e não como membros individuais. Por outro lado, Paulo está dizendo que o fato de alguém ter na sua vida, ou Deus, por sua graça, manifestar na sua vida um dom, 2, 3, 4 ou mais dons, não quer dizer que esse cristão é melhor do que os demais, ou que ele é mais espiritual, ou que ele é mais importante e, portanto, deve merecer uma atenção especial. Pelo contrário, todos nós devemos revestir-nos de humildade, porque o objetivo dos dons é o serviço para a glória de Deus. O objetivo dos dons é o serviço ao corpo de Cristo. Paulo diz: não adiantaria se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e tivesse
diversos dons, inclusive a profecia, e até chegasse a distribuir seus bens, mas se não tivesse amor, nada disso seria de utilidade para o reino de Deus. Então perceba que nós estamos no reino, nós somos parte de uma comunidade, somos parte de um corpo espiritual, e como parte de um corpo espiritual, não somos independentes uns dos outros. Assim, aprendemos na lição de hoje que somos dependentes, somos interdependentes uns dos outros. O segundo tópico nos lembra algumas coisas importantíssimas. Eu já dei a listagem dos dons, já até me antecipei ao segundo tópico. A primeira listagem, conforme o nosso comentador, está em Romanos capítulo 12, onde ele admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos. E assim são apresentados os dons de ministério, que alguém pode até interpretar como ofício diaconal. Exortação é o mesmo que encorajamento. Repartir, presidir e exercer misericórdia, além, claro, do dom de ensinar. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, em prol ou em favor do próximo. Portanto, se você tem um dom, na verdade, se Deus manifesta na tua vida um dom, você deve usá-lo para o benefício da Igreja de Cristo na Terra. E, logo a seguir, o comentador apresenta a listagem de 1 Coríntios, capítulo 12, onde estão alistados os dons espirituais, ou dons de manifestação espiritual. Quais são eles? Palavra da sabedoria, palavra da ciência, a fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, chegassem a algumas considerações, conhecessem de perto a importância desses dons, a natureza desses dons e a finalidade destes dons espirituais para a operação contínua do corpo de Cristo na Terra. Quanto à listagem de Efésios, capítulo 4, na sua carta, o apóstolo, ao chegar precisamente no capítulo 4, versículo 11, apresenta os dons ministeriais, começando pelo dom ministerial de apóstolo, a seguir o dom ministerial de profeta, terceiro, o dom ministerial de evangelista, quarto, o dom ministerial de pastor e, por último, o dom ministerial de mestre, ou como alguns costumam chamar, doutores, de acordo com a Bíblia na versão revista e corrigida. Os propósitos de Jesus em os conceder à igreja são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Assim fica claro que o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor, conforme Pedro também fala do assunto na sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, ao sentido de serviço, jamais à perspectiva centralizadora
e sacerdotal do Antigo Testamento. Assim, podemos encerrar o nosso breve comentário do tópico 2, declarando que nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons de serviço, pelos dons de manifestação espiritual e pelos dons ministeriais. E para que isso aconteça, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. No último tópico da lição de hoje, o comentador fala sobre a igreja em Corinto e destaca alguns detalhes que são indispensáveis. Primeiro, os dons são importantes. Eles são necessários. Segundo, existe uma diversidade de dons. Na listagem que Paulo apresenta em 1 Coríntios 12, chama-nos a atenção o fato de que eles são diversos, como o apóstolo enfatiza. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua diversidade, a sua multiplicidade. Há uma tendência daqueles que são cessacionistas, que não acreditam na continuidade dos dons, eles chegam a utilizar argumentos dizendo que os crentes pentecostais têm a tendência de se acharem superiores aos demais por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares e em algumas ocasiões, mas tal atitude não é bíblica. Se alguém demonstra tal atitude, não compreendeu ainda a importância, a natureza espiritual e a finalidade dos dons. Porque o objetivo de Deus em distribuí-los através de Cristo Jesus, pela soberania do próprio Espírito Santo, dentre os membros do corpo, é para o serviço geral no corpo de Cristo, no reino de Deus e em favor de todos. Não é para orgulho pessoal de ninguém. Não é para vaidade pessoal. Aliás, Paulo deixa claro que o Espírito os distribui a cada um para o que for útil. E os distribui como quer. Como quer. Veja aí que a soberania é do Espírito Santo. Não é como eu quero, não é como você quer. Nós temos a liberdade de pedir, mas a concessão dos dons é uma obra divina. É Deus que dá, é Deus que confere, por meio do seu Espírito Santo, com a intercessão de Jesus Cristo. E o último ponto do nosso terceiro tópico, a última parte, é um comentário breve sobre autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos por sermos portadores de tais dons e nos tornarmos arrogantes e autoritários no exercício dos dons. Mas, se alguém recebe algum desses dons, deve tratar de usá-los com humildade, temor a Deus e reconhecendo que tudo é por causa da graça de Deus. Só é possível receber tais manifestações e utilizar tais dons na Igreja de Cristo por causa da graça de Deus. Assim, cada crente deve usar com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo, sabendo que é para o bem dos demais. É assim que o Novo Testamento apresenta os dons
descreve a sua natureza e a finalidade de cada um deles. O estudo dos dons divinos aos homens, é amplo e nos apresenta diversos recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Nas próximas lições, os dons serão estudados detalhadamente. Os dons de serviço, os dons de manifestação espiritual e os dons ministeriais. Cada um será analisado com exemplos bíblicos, com a apresentação de seu significado e com a orientação bíblica acerca de como cada dom deve ser usado para o bem da obra de Deus, para o bem de cada membro do corpo de Cristo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja, na sua história, na sua caminhada aqui na terra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja na terra, que Deus abençoe cada aluno e cada professor, cada obreiro, cada missionário, cada propagador das eternas verdades de Deus, e que os dons divinos sejam no aspecto ministerial, seja no aspecto do aspecto de serviço, ou aqueles que se encaixam pedagogicamente no aspecto de dons de manifestação espiritual. Em qualquer uma destas classificações, os dons de Deus estão disponíveis aos membros do corpo de Cristo. Que Deus abençoe você, professor, na condução de sua lição deste tema tão importante, não só neste domingo, mas durante todo este trimestre e em muitas outras ocasiões que Deus pode lhe permitir ensinar este maravilhoso e necessário assunto. E a você, aluno, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, agora e sempre. Amém.